Bom, agora a gente vai começar a pensar, né, em procedimento cirúrgico básico. E eu preciso que tenha na cabeça de vocês, né, que a gente vai ter alguns passos que fazem parte da cirurgia. Isso vai ser aplicado, né, a praticamente todos os atos cirúrgicos de vocês. Quais são esses passos, né, que são quase que fundamentais em todas as cirurgias? A diérese, a exérese e a síntese de sutura. Praticamente todos os atos cirúrgicos terão essas três etapas: diérese, exérese e síntese. Tem alguns livros que tratam também o controle da hemostasia, tá? Como um passo da cirurgia. Mas esse controle, muitas vezes a gente não faz uma manobra específica. Se não está sangrando, eu não necessito controlar sangramento, certo? Então, tem alguns livros que trazem como um passo cirúrgico a hemostasia e outros não, tá? Eu não coloquei aqui, mas entenda na cabeça de vocês que sempre a gente está avaliando se realmente necessita fazer esse controle da hemostasia. Hemostasia é controle de sangramento, bom? Mas os passos fundamentais de cirurgia simples, como extração de um dente, né, a cirurgias ortognáticas, fraturas, patologias que nós fazemos, né, a gente vai passar por essas etapas. Etapas essas: diérese, exérese, síntese, barra sutura. Diérese, ato de separar os tecidos com fins operatórios. É o ato da gente abrir, acessar, separar os tecidos, sejam eles tecidos moles, tecidos duros, né? Mucosa, músculo, gordura, dente, ligamento. Qualquer separação de tecidos é chamado de diérese. Exérese é igual a remoção, retirada. É o ato de retirar uma parte ou a totalidade de um órgão ou tecido. É quando a gente remove algo de algum paciente, de algum corpo vivo, tá? O nome é exérese, tá bom? Professor, biópsia é um tipo de exérese? Vamos lá. Na biópsia, você vai realizar diérese, exérese e síntese, geralmente. Biópsia é um tipo de procedimento no qual você remove uma parte do tecido. Ah, então exérese é igual a biópsia. Não. Na biópsia, você vai fazer a diérese e vai fazer exérese, ok? Incisional e excisional, não é isso? E seja ela incisional ou excisional, você vai fazer acesso, barra igual diérese, você vai fazer exérese depois da diérese, tá? Porque às vezes, pelo fato do conceito de exérese ser ato de retirar, as pessoas confundem e acham que exérese é igual a biópsia. Não. Biópsia é o total. Exérese é uma parte da biópsia. Entendem? Que na biópsia eu vou fazer diérese, vou fazer exérese e vou fazer sutura. Me entendem? Beleza. A síntese e sutura é a tentativa de devolver a morfologia e a função operada, da área operada. Olha só que está escrito, grava esse verbo, tá? Na verdade, é um ato, né? É um verbo. Tentativa, um substantivo. Tentativa de devolver. É uma tentativa de devolver. Tá certo? Não significa que a gente vai devolver, a gente vai tentar devolver. Quando a gente estiver falando de sutura, eu vou voltar nessa tentativa de devolver. Bom? Bom, a diérese, né, que é o ato de acessar, é o ato de separar tecidos, a gente vai ter incisão, divulsão e punção. Incisão, divulsão e punção. Incisão, eu vou dar o conceito para vocês nesse exato momento. Hoje, gente, eu tô falando um pouco mais lento, eu não sei se vocês perceberam, é porque eu tô percebendo que existe um delay entre a minha fala e o passar do slide. Então, eu tô falando um pouco mais lento para dar tempo de minha fala ficar coincidente com o slide.
Se ficar muito lento, parecendo que eu estou lesado, meio retardado, vocês podem falar comigo, ô professor, pode adiantar mais, que está muito lento, viu? Não há problema. Então, hoje, nesse momento, eu vou falar para vocês a respeito da incisão. Divulsão e punção estão interrogados, porque vai virar um estudo, vai virar um trabalho diário, né? Um estudo dirigido para vocês fazerem, tá bom? Para o pessoal da tarde vai ser a quarta atividade, que eles não fizeram a quarta ainda. Então, o conceito de incisão possibilita, através do deslocamento, visualização da área de trabalho, ou seja, possibilita através da mobilização dos tecidos, do afastamento dos tecidos, que você veja a cirurgia. Incisar é acessar, é abrir. Incisar está para a cirurgia é como abrir um site está para a internet. Quando você abre um site, você está acessando uma página. Quando você abre um tecido, você está acessando uma área para você conseguir ver o que você procura, tá? A incisão deve ser feita como pena de escrever, tá? Ou como faca de mesa. O que é isso? Você vai segurar no cabo do bisturi dessa forma. Ou como faca de mesa, ou como pena de escrever, ou como caneta. Gravem essa imagem, tá? Porque isso eu vou cobrar de vocês no laboratório. Vocês precisam pegar no cabo do bisturi assim. Aproveito todo mundo e já sugiro, todo mundo tá com a caneta e um lápis aí, já pega no lápis na caneta, veja como você pega, que é exatamente da forma que você vai pegar no cabo do bisturi. Por favor, não é para pegar desse jeito, tá certo? Às vezes eu chego na bancada, no box, vocês estão segurando o bisturi desse jeito, parecendo que vai fazer algum tipo de ato errado, tá bom? Repetindo desse jeito, ok? Outra desse jeito nunca, tá bom? Uma coisa importante é isso, ó, que vocês usem os outros dedos para apoiar a mão de vocês. No começo, vocês estão nervosos, tensos. A gente tem um microfone aberto, que tem uma pessoa fazendo barulho. Se puder desligar, identificar e desligar, melhor, tá? Obrigado. Eu uso isso muitas vezes, essa técnica, como tá aí em cima, né? Uma incisão, que eu uso os meus outros dedos, o anelar e o mindinho, para apoiar minha mão, tá? A mão solta, ela fica trêmula e perde precisão, tá? E isso é para todo mundo. Tem pessoas que mais, tem pessoas que menos têm essa dificuldade. Para quem está começando, eu até diria, todos vocês irão tremer. Todos, sem exceção. Não achem que vocês estão na profissão errada, que vocês não vão conseguir isso. Não, vão conseguir sim. E isso aí é um macete para vocês apoiarem melhor a mão de vocês e vocês diminuírem essa tremedeira. Aumenta ainda mais essa tremedeira quando a mão fica solta, né? E quando a gente, professor, chega perto de vocês. Aí é que é uma tremedeira que só. Respira, conta de 1 até 10, apoia a mão e vai, que você vai conseguir. Disso eu não tenho a menor dúvida. Bom? As incisões que nós iremos fazer em mucosas, né, da boca, a gente vai fazer incisões em mucosa sobre osso, que é de um jeito, e a gente vai fazer incisões em só tecidos moles, que é de outro jeito, tá? Quando você tem o osso embaixo, a gente vai fazer de um jeito, e quando tiver sem osso, a gente vai fazer de outro, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Mas é importante vocês terem em mente, né? Desculpa, sorry. Isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma crista óssea. Aqui embaixo tem uma crista de osso e aqui eu tenho um tecido gengival, tá? A nossa lâmina de bisturi, quando nós formos incisar em tecidos como esse, gengiva
e aqui nós temos o osso, o bisturi de vocês tem que tocar... Professor, Oi, só um momento. oi. O slide ainda não passou, não. Tem alguma imagem aí, alguma coisa assim? Nossa, que delay. Aqui passou. Aí, agora sim. Beleza. Quando vocês forem fazer a incisão, a lâmina de vocês, lógico, se for em tecido que tem osso, por exemplo, nas incisões para a exodontia, né, que nós iremos incisar alvéolos e rebordos, né, com certeza vocês terão osso ali embaixo. E se tem osso, vocês precisam ir até o osso. A lâmina de bisturi de vocês tem que entrar e tocar em tecido ósseo, tá certo? A maioria das incisões iniciais de vocês serão dessa forma, tá bom? Isso eu tô querendo só sinalizar a questão de tocar em osso, ok? A classificação quanto ao desenho do retalho. Os desenhos dos retalhos podem ser lineares, curvos, intracirculares e com relaxante. Eu vou mostrar para vocês o que é cada um, não se preocupa, tá? Isso aqui é só para dizer para vocês o que é, qual o nome desses desenhos. Recusei. É bacia, né? Quanto a gente tem um microfone aberto. Por favor. Obrigado. Quanto à classificação das camadas teciduais. As incisões, elas podem ser mucoperiosteal ou parcial. O que é isso, professor? Vamos lá. Se você... Conseguem ver meu mouse? Conseguem ver meu mouse? Tá aparecendo aí o mouse? Sim. Beleza. Quando você vier e fizer uma incisão como aquela que eu mostrei para vocês, entrando assim, ó. Se a incisão de vocês vierem até aqui e tocar em osso, gente, tem outro microfone aberto. Acabei de fechar. Gente, tem um microfone aberto. Obrigado. Se a lâmina de vocês entrarem desse jeito, assim, ó, aqui, simplesmente vocês irão incisar aqui e vão descolar todo esse tecido aqui. Todo esse tecido aqui, ó, se você incisar aqui, você vai entrar com um instrumento que descole e você vai soltar todo esse tecido. Isso aqui é chamado de total ou muco periosteal. Ou nome, muco periosteal. Ou seja, eu estou incisando e descolando de mucosa todo o tecido gengival e o periósteo. Todo esse tecido aqui, ó, ele vai ser descolado. Então, isso é chamado de incisão mucoperiosteal. Ou total. Por que total? Todas as camadas. Mas quando você fizer um parcial, que é geralmente, né, os acessos, as incisões realizados muito pela periodontia, você vai incisar entre epitélio e conjuntivo. Você vai fazer uma incisão... Estão vendo meu mouse? Estão, né? Se não tiverem, sinalizem, tá bom? Só se não tiver, mas se tiver, beleza. Vocês vão fazer uma incisão nessa região do epitélio, nessa região aqui, e vão tirar essa faixa de gengiva para enxertos gengivais. Isso é chamado, né? Isso é chamado de incisão parcial. É quando você separa o epitélio do conjuntivo, tá? Que nesse momento não serão as incisões que vocês irão fazer. Quando tiver... Hoje a aula é basicamente de incisões totais, basicamente. Quando tiver uma incisão parcial entre epitélio e conjuntivo, eu vou sinalizar para vocês, tá? Alguns fundamentos básicos que eu preciso que vocês conheçam e saibam, tá? É necessário que vocês tenham conhecimento de trajetos, né, dos vasos, por isso que vocês aprendem, né,
anatomia antes de cirurgia, porque eu preciso que vocês saibam o que é anatomia óssea, vasos, nervos, tudo direitinho, tá bom? Boa visualização. Isso aqui, para mim, gente, é chave de vocês terem sucesso nos procedimentos cirúrgicos de vocês, tá? Gravem isso. Visualizar bem o leito cirúrgico. Geralmente, parte dos erros durante procedimentos cirúrgicos, eles são provenientes de falta de visualização do campo cirúrgico, tá? Então não errem isso, tá bom? Dê preferência a que vocês vejam bem o que vocês estão operando, certo? Isso vai estar totalmente relacionado ao tamanho da incisão, a traços mais retilíneos, evitem curvas, tá? Não significa que não pode fazer, evitem. E que o acesso permita adaptação e sutura do retalho em um sítio primitivo. A incisão de vocês, ela tem que favorecer vocês na hora de fechar os tecidos, tá bom? Não criem dificuldade para vocês. Facilitem, que é melhor. É importante ter lâmina afiada, movimento firme, contínuo e única incisão. Isso aqui é um erro básico de quem está começando, né? Quando vocês estão começando, vocês ficam com medo de introduzir a lâmina de bisturi. Muito medo. E vocês incisam uma vez que não chega até o periósteo. Não chega até a camada mais profunda. Aí eu peço, incisa de novo. Aí, lá pela 10ª vez da incisão, é que vocês chegam no periósteo. Então, na hora que vocês forem fazer o movimento, vocês precisam entrar com a lâmina. Quando vocês entrarem com a lâmina, vocês têm que sentir osso. Osso é mole ou duro, gente? É duro. Se é duro, né? O que você tem que fazer? Você tem que entrar com a lâmina toda. E se entra com a lâmina toda, você chega até lá o osso, você sente que você está numa superfície rígida. É como se você tivesse com uma faca raspando um vidro, né? Ou cortando um vidro, tá? Você não pode ter a sensação, quando você está incisando, que você está, por exemplo, passando a faca na manteiga. Não, não pode. Você tem que sentir sua faca no fundo do pote, na superfície dura, que é o osso. Bom? E acabei de falar disso. Ó, no tópico de cima eu falei o de baixo. Incisão completa do tecido. Profundidade. Tá bom? Evitar seção acidental, né? Desculpa, secção acidental. E isso aqui está relacionado ao tópico anterior de conhecer a anatomia. Tá? Quem não conhece anatomia não sabe o que incisa. E quem não sabe o que incisa pode ter problemas, ok? E problemas graves. Eu recebo com uma certa frequência casos de secção de nervo alveolar inferior, secção de nervo lingual, né? Secção de gengiva em região estética, incisão em região estética, e vocês precisam conhecer isso. Se não tem conhecimento de anatomia básica e de cirurgia, sugiro, não faça a cirurgia, né? Isso é mais um conselho para quem já está formado e trabalhando do que para vocês. Vocês estão na fase de aprender. Então, a anatomia tem que fazer parte da, né? Tem que estar dentro da cabecinha de vocês, beleza? E a incisão 90-45-90, que eu vou explicar isso para vocês num slide que tem uma fotografia, tá? Já já vocês vão saber o que é isso. E extensão ideal para visualizar todo o leito cirúrgico. Volto a falar de acessos amplos, né? Acessos que te possibilitem visualizar bem a tua cirurgia, ok? O que é o 45-90-45? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso por slide sem estar olhando para vocês, né? Mas juro que vou tentar. Quando vocês introduzirem a lâmina, né? Deixa eu passar logo isso aqui. Quando vocês forem introduzir a lâmina, ela tem que entrar num plano. Meu mouse está aparecendo, se não tiver, falem, tá bom? Beleza. A lâmina de vocês tem que entrar, ó, 90 graus com o tecido. O tecido está aqui, tá certo? O tecido está aqui.
e aqui está a lâmina entrando 90 graus, tá? Ok? Depois, na hora de incisar, ela vai virar 45 e depois ela vai virar 90. Eu acho que eu vou abrir a câmera para mostrar isso para vocês, porque senão vai ficar muito abstrato. Peraí, deixa eu abrir a câmera, porque realmente isso sem mostrar é difícil. Estão me vendo? Então, né? Deixa eu ligar a luz. Estão me vendo? Sim. Estão me vendo? Deixa eu levantar a mão. Ó, a lâmina de bisturi de vocês... Não, tem gente que não tá me vendo. Mas eu... Oi. Tem que abrir a tela por inteira, porque senão fica o... Pequeno. É. Ah, entendi. E como é que abre a tela por inteiro? Parar compartilhamento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Agora foi. Tá, Aí, agora, sim? Massa. Beleza. Aqui tá o tecido e aqui tá a lâmina de bisturi, tá? E aqui tá o bisturi. Quando vocês entrarem, vocês têm que entrar segurando como caneta, né? Como eu ensinei. Vocês vão entrar desse jeito, tá? Vou entrar, ó, desse jeito. Ó, vou botar aqui para ficar mais distante para vocês verem. Desse jeito. Entra assim para vocês incisarem todo o tecido. Tocou em osso, vocês vão inclinar 45 e vão fazer a incisão. Na hora que vocês, né, forem sair, vocês voltam para 90 e saem. Para quê? Para que todo o tecido ele seja incisado de mucosa até o periósteo, da parte mais de cima e a parte da de baixo, onde tem osso, ele precisa incisar completamente. Porque o que que acontece? Se eu entro 90, né, com minha ponta do bisturi, que é a parte mais cortante, entrei, inclinei, incisei e eu saio assim, ó. E se eu saio assim, lá embaixo, olha só, se eu saio assim, na parte mais de cima, eu vou ter um comprimento de incisão. E na parte de baixo, eu vou ter uma incisão mais curta. Por isso que você tem que fazer isso, ó. Eu até às vezes, gente, faço assim no final da minha incisão, ó. Eu entrei 90, inclinei a mão, incisei, e no final eu faço assim, ó. Ó, eu ainda termino a incisão, meio que raspando o osso, incisando o osso, tá? Para quê? Para que todo o tecido ele tenha o mesmo comprimento. Para que todo o tecido tenha o mesmo comprimento, tá? Porque senão, na parte mais superficial vai ser maior e lá embaixo vai ser menor. Porque se eu saio assim, ó, se eu saio assim, a mucosa vai ser maior e lá embaixo vai ser menor. Conseguiram entender? Sim. Eu vou mostrar a imagem de novo, porque aí eu acho que vocês... Aqui. Se você tiver, manda para dar uma olhada aí, que eu vou tentar fazer aqui um... Aqui, ó. Tá vendo? Na hora de sair, você tem que sair desse jeito, para que sua ponta incise o periósteo lá embaixo. Tá? Vou fechar aqui. Apoio em osso sadio, sempre tocando em osso, sempre sentindo osso, tá? Esse aqui, ó, tem um microfone aberto. Por favor, lembra aí de desligar. Essa é uma incisão que ela é padrão, perfeita. Uma incisão única, né? Foi de gengiva até periósteo, eu acredito que dessa forma, tá? Veja que não tem vários traços. E ela é curvilínea. Tem curvas porque ela segue, né, a anatomia do rebordo gengival, tá? As incisões que geralmente vocês farão são incisões como essa aí que vocês estão vendo na foto, tá? São incisões que nós vamos chamar elas de intrasulcular. Por que intrasulcular?
Porque ela vai por todo o sulco. Ela vai incisando a anatomia do sulco gengival. Cuidado para vocês não fazerem ela nem paralela demais, né, ao longo eixo do dente, e nem inclinada demais. Né? O que eu quero dizer é isso? Que a lâmina do bisturi, se ela ficar muito paralela ao dente, ela vai sair. Se ela ficar muito paralela ao dente, ela vai sair aqui. E não pode, tá? E se você inclinar muito ela com a ponta, né, inclinando para o dente, você não vai incisar a gengiva. Então, ela é discretamente inclinada, tá? A sua lâmina, né, ela vai passar aqui, ó. Vai passar assim, ó. Ó, a sua lâmina passar aqui, levemente inclinada para o osso. Levemente com a ponta inclinada para o osso. Se fizer muito paralelo ao longo eixo do dente, ela sai aqui, tá? E aí você vai seguindo, ó, a anatomia gengival. O nome dessa incisão é incisão intrasulcular. Intrasulcular, tá bom? Bom. E aí, depois que você incisar a intrasulcular, você vai descolar esse tecido, tá? E levantar esse tecido para que você visualize a área que você quer operar, tá certo? Sempre em apoio ósseo, né? Ou em apoio do osso, seguindo a anatomia dentoalveolar. É fácil, não é difícil, mas algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso. É só lembrar dos princípios que a gente vai conseguir. Falando um pouquinho de relaxantes, que foi um dos tipos que eu falei para vocês, né? O que seria essa incisão relaxante? A incisão relaxante é uma incisão que você precisa levantar ou descolar, acessar um tecido que está mais distante do rebordo alveolar. Por exemplo, você quer, né, fechar uma comunicação bucosinusal, você quer puxar esse tecido, folgar esse tecido aqui, né, e trazer ele para o alvéolo. Você precisa fazer um levantamento de seio. Você perdeu apoio, né, e precisa, na hora da extração, você não está conseguindo remover o dente e você precisa desgastar um pouco de osso mais alto. Você precisa remover uma lesão aqui em cima. São todas indicações de você fazer essas incisões que chamamos aqui de relaxante. Essas linhas todas aqui, gente, não são incisões, tá? A incisão aqui, nesse caso, dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, é uma intrasulcular que envolve 2 dentes. Ó, intrasulcular que envolve 2 dentes. E aqui, uma relaxante posterior, ou seja, um relaxante posterior, e uma relaxante mais anterior. Então, nesse caso aqui, professor, eu estou planejando para esse caso uma incisão intrasulcular entre as unidades, né, 14 e 15, com 2 relaxantes. Ponto. Você acabou de me descrever o planejamento de sua incisão. E é dessa forma que eu quero que vocês falem. Porque é a forma mais correta, é a forma científica, né, profissional de se falar, tá bom? Não cheguem pra gente dizendo, professor, vou fazer um corte na gengiva e 2 talhos, um na frente e um atrás. Não, isso não é termo científico, né? A gente vai fazer uma incisão intrasulcular, envolvendo 2 unidades, e uma relaxante posterior e uma anterior. Ok? Olha que eu tô parando, falando o que seria o jeito errado e o jeito certo. Tá? A relaxante, né, essas relaxantes, essas incisões aqui, ó, como o próprio nome diz, o que ela vai fazer? Ela vai relaxar o tecido, ela vai folgar, ela vai possibilitar uma melhor, um melhor deslocamento desses tecidos, tá? E ela tem princípios, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso fazer sem seguir esses princípios. Por quê? Esses princípios, eles são sugeridos para a gente evitar problemas de circulação, de vascularização dos tecidos e para evitar que eu tenha necrose desses tecidos, morte desses tecidos. E aí, qual é a sugestão? Eu necessito que chegue sangue nesses tecidos aqui. Para melhorar a vascularização desses tecidos, sugere-se que essa região aqui,
essa base aqui seja maior do que essa base aqui. E aí, ó, geralmente a gente vai fazer incisões que elas divergem, tá? Elas divergem para a base. Ó, elas divergem. Uma é para cá. Eu vou exagerar aqui, tá? Eu vou exagerar. Uma é para cá e a outra é para cá. Elas divergem para a base. Para quê? Todo o sangue que chega por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, seja suficiente para chegar até aqui. Eu vou mostrar o contrário e vai ficar fácil para vocês entenderem. E outra sugestão é que essa base aqui, seja maior do que esse comprimento aqui. Isso é para não fazer com que chegue pouco sangue nessa região. Isso é para não impedir que chegue sangue aqui, tá? E aí, o que acontece? Um exemplo errado seria se vocês fizessem uma incisão desse jeito, ó. Assim, ó. Saindo do mesmo lugar e fazendo assim, ó. Uma incisão desse jeito. Até aqui. Ou seja, e aí a outra desse jeito, ó. Desse jeito aqui, ó. Ou seja, essa altura, muito maior do que essa medida aqui. Não pode, tá errado. Essa medida aqui tem que ser maior do que essa medida aqui. Certo? Vai ter mais exemplos, que vocês vão ver bastante essas incisões aqui. Ó, se eu faço, mudei o lado, isso já muda a cabeça de vocês, já começa a confundir. Antes eu estava mostrando uma imagem que era no arco superior, agora é no arco inferior. E aí, ó, se eu tenho uma intracircular aqui, né, e fiz assim, tá certo ou tá errado? Acho que tá certo. Do lado de cá, seria assim, ó. Por quê? Todo o sangue chega nesse sentido. Perfeito, professor? Perfeito. Ok. Agora imagine se eu faço o contrário. Ó. Quem é que vai vascularizar? Se eu incisar aqui, quem é que vai vascularizar essa ponta aqui? Não chega sangue. Por quê? Porque, ó o que você fez. O sangue para aqui. Por isso que a incisão tinha que ser pra cá. Por isso que a incisão tinha que ser, ó, pra cá. Pra cá. Entendeu? Ok? Então, aqui tá uma incisão errada. Incisões relaxantes erradas, geralmente, a gente cancela a cirurgia, sutura, explica ao paciente e retorna na outra semana. Isso não é para acontecer. Eu tô falando com essa naturalidade aqui, é porque eu tô muito zen, né? Mas isso não é para acontecer. Tá certo? Outro princípio bem importante. Vou até... Distância do leito cirúrgico. Essas incisões aqui que eu estou ensinando para vocês, isso a gente cobra muito no laboratório para vocês, né? Com certeza na prova prática isso aí vai ser 2 a 2,5 pontos, tá bom? E agora, nesse semestre, é só no laboratório. No semestre que vem é na clínica. Então vocês têm a oportunidade, vocês vão fazer, em média, 4 a 5 práticas laboratoriais que envolvem incisão. Na minha época, só para vocês terem ideia, eu tive apenas um dia para fazer no porco ou, né, no manequim. Na verdade, vocês têm 5 dias de laboratório no manequim e, 5 dias de laboratório no porco e tem um dia no manequim. Na minha época, na UFES, era apenas um dia. Quem quiser fazer no animal, levasse no animal, e quem quisesse fazer no manequim, levava o manequim. Apenas um dia, para você fazer tudo. Incisar, descolar, remover dente com odontosecção, sem odontosecção, sem remover osso, com remover tudo, uma tarde apenas. Veja que vocês têm 6 momentos, 6, gente, para fazer. E todos os dias vocês farão incisões, todos. 6 momentos sem contar o dia da prova, tá? Ou seja, vocês têm muitas possibilidades de chegarem na clínica arrebentando. Basta treinar, estudar e se dedicar. Se eu gastar no dia do seu laboratório
o momento do laboratório para ensinar vocês novamente isso aqui, a teoria, a gente perde dias de laboratório. É tão ruim quando toda semana eu tenho que reexplicar todos os assuntos novamente. Porque ao invés de vocês terem um momento da prática, vocês estão tendo outra aula teórica. Então, sugiro essa aulinha de hoje. Estudem, né? Olha eu falando de novo no negócio do estudem. E revejam a aula antes de ir para o laboratório. O rendimento de vocês no dia do laboratório é completamente diferente. Eu percebo isso porque tem aluno que chega lá, faz em 10 minutos tudo. E, professor, e agora? Bora praticar mais. E consegue fazer 5, 6, 7 procedimentos num dia só. E tem alunos que ficam 3 semanas no mesmo procedimento. Então, é lógico, as habilidades são diferentes. Mas quando você tem a carga teórica com você, a prática flui muito. Então, sugiro, vejam a aula antes do laboratório e nem se fala, né, no dia antes da clínica, tá bom? Então, esse slide é para mostrar para vocês que incisão com relaxantes de vocês tem que ser distante do leito cirúrgico. Por exemplo, eu quero remover esse dente aqui, tá? Esse primeiro premolar. Se eu quero remover ele e planejei fazer uma relaxante, você precisa fazer sua incisão relaxante distante dele. Por quê? Durante o ato cirúrgico, eu posso ter perda óssea dessa região. E se eu tiver perda óssea, eu vou ter um local de defeito ósseo. Tendo esse local de defeito ósseo, a minha relaxante, ela não pode ficar sobre esse defeito. Esse exemplo aqui é um exemplo a não ser feito. Imagine que se eu removo esse osso aqui todo, né, para fazer algum procedimento, a minha relaxante vai estar repousando aqui em cima, sem apoio ósseo. Então, geralmente, a gente prefere que vocês façam o relaxante um pouco mais distante do leito. Ao invés de fazer aqui, a gente faz a relaxante aqui, tá certo? E reposiciona o tecido, tá bom? Então, esse aqui estaria errado e esse aqui estaria certo. Nesse exemplo aqui, foi feito só uma relaxante apenas, tá? Quando vocês tiverem uma relaxante apenas, a gente vai ter uma incisão, que é chamada de incisão de Neumann, tá? Ou Neumann em português. Em inglês, Neumann. E se vocês fizerem duas relaxantes, vocês terão uma incisão de Neumann modificado. Ok? Certo? As duas são intraocular com relaxante. Bom? Aqui está um exemplo. Ó, foi feita apenas uma relaxante intraocular, né? E terminou aqui. Esse exemplo, gente, tá certo ou tá errado? Tá errado, professor. Tá errado, professor. Quase tá maior. Perfeito! Errado. A base aqui, a base de irrigação está menor, né? E a base da arcada dentária está maior. Tem que ser exatamente o contrário. Perfeito, show de bola, tá? A distância do leito cirúrgico tá boa, né? Mas a base está errada. Outro princípio fundamental que vocês saibam, tá? A incisão relaxante tem 3 princípios. Uma foi a da base, a outra foi a do leito, a distância do leito, tá? E a terceira é o local de incisão. A sua incisão não pode ser feita no meio da papila, porque existe no processo de cicatrização uma retração do retalho da cicatrização. O que é retração? Toda ferida que se fecha, ela contrai um pouco, tá? Se for na ponta da papila, pode haver contração dessa papila. Havendo contração dessa ponta de papila, eu posso formar um black space, ou um buraco negro, que esteticamente é bem desconfortável em região anterior, e região posterior eu vou ter retenção de alimento. Então, nem na frente nem atrás é bom.
na frente causa dano estético e atrás causa dano periodontal, tá certo? Então, nunca no meio da papila. Outro ponto que a gente não pode fazer é no centro do zênite. O que é zênite, professor? Zênite é o ponto mais apical, ou seja, o ponto mais alto, se a gente estiver falando de arcada superior, da coroa clínica. O zênite é isso aqui. O zênite é isso aqui. O zênite é isso aqui. Tá? Nunca no zênite. Pelo mesmo motivo. Durante a cicatrização, existe contração do retalho. Contraindo, se não tinha, passa a ter uma recessão gengival, uma exposição de raiz. E quem tinha já uma exposição vai piorar um pouco mais essa exposição. Então, o ideal é você fazer na interseção, ou desculpa, na bissetriz entre o zênite e o ponto da papila. Ou seja, nessa região aqui. Entre zênite e ponta de papila. Aqui, mais ou menos. Certo? Ok? Isso aqui é o que mais vocês erram nos laboratórios e o que vocês mais perdem ponto na prova prática. Já estou sinalizando, inclusive, né? Para vocês não errarem. Tá bom? Professor? Ok? Bom dia. De qualquer forma, a gente não ia ter que incisar essa papila interdental, no caso, para descolar. Incisar não, a gente vai descolar. A gente vai levantar ela inteira, sem incisar ela na ponta. A gente vai fazer uma incisão aqui, vai incisar por aqui e contornando ela. Estão vendo meu mouse passar aí? Ou não? Eu tô vendo. Só que eu pensei porque com esse movimento, o senhor falou que não pode fazer essa incisão aí, e eu pensei que ela poderia haver uma retração dessa forma também. Não. Existe um pouco de retração fazendo desse jeito, mas você não perde a ponta de papila. Você reposicionando ela, suturando ela, ela vai voltar ao seu local normal e vai ter sua anatomia normal. Existe milímetros insignificantes de retração? Tem. Mas é diferente quando você incisa ela no meio, que você vai ter, né? Além dessa retração daqui, você ainda vai ter outra retração aqui. Você vai ter dois movimentos de retração. Um que você fez a relaxante e o outro de você ter soltado da vestibular para a palatina. Entende? Entendo, professor. Tá? Porque se você faz incisão aqui, você vai ter dois movimentos de retração. Esse movimento aqui de um lado para o outro e desse aqui vestibular com o palato, a papila do palato. Ou seja, é contração para todos os lados. Aí você vai perder ponta de papila. Tá? E o outro, se você faz só desse jeito, ó, você não vai ter retração em todas as direções. Respondido, Samuel? Respondido. Essa incisão para você está certa ou está errada? A qual essa? Essa correta. Certa. que está a imagem. Tá correta, professor. Lâminas. Cabos e lâminas. Cabos, vocês podem usar tanto o cabo número 3 como o número 7. Eu prefiro o 7, porque ele é mais longo, mas o mais tradicional é o 3, tá? Eu tenho os dois, uso os dois, sem nenhum tipo de problema. Quem quiser depois experimentar e comprar um cabo 7, pode experimentar. Lâminas, as lâminas, elas existem tanto para cabo 3 e 7, que é a mesma lâmina,
E tem lâminas que é para cabo número 4. O cabo número 4 não está aqui porque é um cabo usado mais pela cirurgia médica. É um cabo maior, usado mais com lâminas maiores também. Essas lâminas aqui, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, são todas desse cabo que a gente não usa, que é esse cabo 4, que eu nem botei aqui, tá? São lâminas que geralmente se encontra em posto de saúde, em hospital, que são lâminas que o pessoal da enfermagem e da medicina usa. A gente usa as lâminas 11, 12, né, 15 e 15C, tá? Que são as lâminas que vão para o cabo 3 e cabo 7. Sendo que a gente usa de verdade, quem é dentista cirurgião, né? Que não seja periodontista, que periodontista gosta de 11, 12 e tal. Mas quem faz exodontia e é clínico ou cirurgião usa 15 e 15C, tá? A 15C é como se fosse uma 15 mais delicada. Quem quiser pode usar 15, quem quiser pode usar 15C, sem problema, tá bom? Vamos para o descolamento. O descolar, após você fazer a incisão, você vai descolar, tá? O que é descolar? É você levantar esse tecido descolado. Princípios. Nos descolamentos para a exodontia, vocês vão fazer sempre ele abaixo do periósteo. Para vocês terem uma ideia, o descolamento é muito simples. Só que vocês perdem um tempo, meu Deus, no começo, para incisar e descolar. Medo, aflição pelo desconhecido, pelo nunca feito, eu entendo isso. Mas tentem assimilar isso, que é um conselho que eu estou dando para vocês, de quem faz isso já há bastante tempo. Incisem até o osso. Sentiu que está tocando o osso? Pega o instrumental, o descolador de forma correta. E vocês vão colocar a ponta do seu instrumental lá embaixo no osso. O periósteo, que é a camada que reveste o osso, ele é como se fosse um lençol de cama, de colchão. Lençol de colchão. Sabe aquele lençol que tem elástico? Sabe? Se você tentar transfixar o lençol com sua mão, você consegue? Dificilmente, né? A não ser que você tenha unhas cortantes, seja Wolverine. Mas se você enfiar sua mão por debaixo do colchão, né? Lá embaixo, entrar na parte que está entre o lençol e o colchão, enfiar a mão lá em cima, e você levantar de vez assim a mão, você não consegue remover todo o lençol? Conseguiram entender minha analogia? Sim. Conseguiram? O periósteo, ele é como se fosse um lençol de colchão. Ele envolve todo o colchão, mas ele não é aderido, ele não é grudado no colchão. Se você passar a mão por baixo dele e você levanta ele todo de uma vez só, com facilidade, você tira o lençol todo, ele não é colado. E isso é exatamente igual ao periósteo. Toda vez que eu vou descolar um periósteo, eu lembro do colchão. É como passar a mão por baixo do lençol e levantar ele todo de uma vez. Isso é descolamento. Agora, para isso, você precisa estar no lugar certo. Se você não tiver abaixo do lençol, abaixo do periósteo, você não consegue, tá? É um movimento preciso, firme e único, né? E você fazendo o descolamento correto, você vai ter o mínimo de trauma possível. Tá bom? Como que a gente faz? Eu geralmente começo a descolar, né? Com a ponta menor, fininha do Molt, aquele descolador que vocês têm, aquela pontinha mais fina. Eu geralmente começo por alguma região de ângulo, tá? Se eu fizer um relaxante aqui, eu vou começar por aqui onde eu tô. Se eu não fizesse um relaxante, eu ia começar por aqui, ó. Uma quina, um ângulo, ou por aqui, tá? Geralmente eu começo por uma quina. E aí eu levanto se você entrar aqui, ó, isso aqui branquinho, ó. Isso aqui branquinho é periósteo. E aqui é osso. Se você entrar nessa região certinha aqui, entre periósteo e osso, você levanta isso aqui, gente, em 5 segundos, no máximo. No máximo, 5 segundos, tá?
aí você vai ter o descolamento do tecido sem tensão, sem força, sem dificuldade e vai ter acesso ao que você quer operar. Tá? Nesse caso aqui, o objetivo possivelmente era extrair essa raiz residual. Tá? Ô, professor, Oi. eu não sei se foi nesse exemplo, mas a outra incisão da distal não foi feita, aí foi feito o descolamento antes, na imagem. Eu não Essa observei imagem? deixa eu ver, não apareceu aqui ainda. É isso. Só tem a do canino aí, mas a do outro lado não dá pra ver incisão e já tá descolando. Então, Ele tá falando a linha de relaxamento. Então, que deixa ele perguntar? Fale, que eu não vi. então descola. Então, possivelmente, como é que foi feito aqui? Fez uma incisão relaxante só e fez intracircular aqui, aí passou aqui pelo rebordo. Isso aqui, tá? Se você fizer só isso aqui, você não consegue descolar nada, porque isso aqui tudo tá preso. Então foi feita uma relaxante, Sim, uma intracircular até aqui. entendi. Entende? Então não é obrigatório fazer duas relaxantes. Não. Lembra o exemplo que eu dei na estante de pode ser uma ou duas relaxantes? Beleza. O afastamento, né? Se você incisou, o próximo... Oi. O que é transfixar? Atravessar. Tá? Por exemplo, Certo, obrigada. as almas, os espíritos, para quem acredita, atravessa a parede. Ele, teoricamente, transfixa a parede. Certo. Bom? Tá bom. Depois de incisar, descolar, o que a gente vai fazer? Afastar. Afastamento. Manter... Isso aqui é afastar, ó. Desculpa, deixa eu mostrar essa foto. Isso aqui é afastar. Incisei, descolei, afastei. Manter o tecido deslocado para você trabalhar, tá? Existem alguns princípios também. Sempre apoiar em osso. Os retalhos não devem estar tensionados ou isquêmicos, tá? Ou seja, não é para vocês colocarem força no retalho. Além de vocês lesionarem o punho, a mão de vocês, se vocês estão fazendo força nesse retalho, força para manter esse retalho, manter esse tecido descolado, significa que você não incisou o suficiente. E você vai levar trauma ao paciente. Então, não é com força, não é com tensão. É incisor, descolou, você vai colocar o instrumento, você vai colocar esse instrumento aqui, ó, só para manter o tecido no lugar, só para que ele não volte para cá. Somente para isso. Professor, então, de maneira alguma pode pinçar o retalho, né? Poder pinçar, pode. Você pode pinçar para você manipular. Você não pode deixar pinçado. Deixar pinçado, não. E lógico, pinçar, existe forma de pinçar com uma pinça anatômica e existe pinçar com uma pinça hemostática. Pinça anatômica você pode pegar para manipular, tá? É aquela que tem dente. Agora você não pode pegar uma hemostática, um mosquito, pinçar e deixar pinçado, tá? Que aí você vai destruir o tecido. Me entende o que eu quis dizer? Ok, Me entendi, entende? entendi. Entendi, Tá? sim. Ok. Beleza. Quanto menor, aqui ó, quanto menor o trauma aos tecidos gengivais, melhor é a reparação tecidual. Então, evitem pinçamentos longos, traumáticos, tá? Vai pinçar para mobilizar, mas sem força, tá bom? Porque esse tecido tem que voltar para o lugar e tem que voltar bem. Instrumental para fazer isso, né? Geralmente a gente usa o Minnesota, tá? E algumas vezes o Firebuff. Na lista de vocês, acho que só deve ter Minnesota. Não tem Firebuff ainda, mas semestre que vem deve entrar. Para finalizar esta aula, é porque quando a gente está dando essa aula, eu dou apenas essa aula. E aí a gente faz outra atividade. Por isso que tem essa frasezinha no final, tá? Que nunca falte ânimo, fé, amor, coragem, paciência. Ânimo para agir, fé para acreditar, amor para purificar, coragem para usar e paciência para nunca pensar em desistir. Tem tudo a ver, inclusive,
com o que eu falei hoje no começo da aula, coincidentemente, né? Ânimo para fazer um estudo diferente, fé para acreditar que vocês podem chegar lá, né? Que vocês podem se tornar bons profissionais, tá? Amor para sempre tratar os nossos pacientes de forma bem, boa, né? Coragem para ser usado, para ir além, né? E paciência, porque várias quedas, várias existirão. Mas